E aí, pessoal? No próximo encontro, a gente vai falar das duas principais etapas aí do seu concurso: as provas objetivas e as discursivas. Eu vou aqui trazer para você possibilidades com as quais você pode se deparar, de bancas diversas, inclusive. Você tem bancas examinadoras, são aquelas que realizam o seu concurso público. Você tem Quadrix, você tem CESP/Sebrasp, hoje em dia conhecido como Sebrasp, você tem a Fundação Getúlio Vargas, você tem a VUNESP, você tem o IBFC, você tem a Fundação Carlos Chagas, a FCC, você tinha a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que já não existe mais, você tem bancas menores próprias de institutos federais, universidades federais, são aquelas responsáveis por elaborar a prova do seu concurso público e aplicá-la, tá? Com toda a parte logística, aquela coisa toda. E algumas bancas são conhecidas pelo seu perfil de cobrança na prova objetiva como itens de julgamento certo e errado ou questões de múltipla escolha, envolvendo 4 ou 5 alternativas, depende da prova com a qual você vai se deparar. Por vezes são 5 alternativas, por vezes só 4 alternativas. São as duas formas aí com as quais você vai se deparar nos concursos públicos, tá? As provas de múltipla escolha e as provas compostas por itens para julgamento, tá? Não importa o concurso, e aí eu vou dizer 99% das vezes, você terá a divisão entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. O que significa dizer isso? Significa dizer que você, no momento em que for olhar para o edital, coisa que a gente já fez em outro encontro aqui, explicitando o edital, você vai ver lá a divisão do que é conhecimento geral ou básico. Normalmente aparece como conhecimento básico, tá? O pessoal do Senado Federal que quis inventar e ia chamar de conhecimento geral. Não. Conhecimentos básicos vão ser lá aqueles conhecimentos em torno de, normalmente, língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, ética e, às vezes, direito constitucional e direito administrativo. E aí tem a parte de conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos normalmente estão ligados ao cargo, tá? E aí, se você está concorrendo ao cargo, por exemplo, no edital do Senado Federal, de analista administração, a especialidade administração, você vai ter conhecimentos específicos ligados à área de administração. Se você vai concorrer ao cargo de analista arquivologia, você vai concorrer com a galera da arquivologia. Você, inclusive, precisa, como pré-requisito, ser formado em arquivologia. Existe uma reserva de mercado, né? Só os arquivistas podem ocupar cargos vinculados à parte de arquivologia do órgão. Bom, o fato é que os conhecimentos específicos eles vão girar em torno de arquivologia. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa a mais ali, além da especialidade de arquivologia. Mas existem cargos mais genéricos, por exemplo, o auditor de controle externo. O auditor de controle externo é um cargo que aceita qualquer área de formação e, da mesma forma, ele tem lá na prova a divisão de conhecimentos básicos para o cargo e de conhecimentos específicos para a realização das atividades inerentes ao cargo. A atividade de auditoria, por exemplo, que faz o auditor de controle externo, essa auditoria precisa de alguns conhecimentos específicos e eles normalmente estão lá propostos no edital. Existe essa diferenciação. Algumas provas colocam mais peso para conhecimentos específicos, outras provas não, colocam todos os conhecimentos com o mesmo peso, tanto conhecimentos básicos quanto específicos. O que vai matar isso? A dúvida? Lá no seu edital. Ponto. A resposta vai ser 99% das vezes volte ao edital e veja qual é a regra para isso, tá bom? Os itens de julgamento certo e errado, eles normalmente são aplicados por duas bancas, tá? Majoritariamente, não significa que outras bancas não possam aplicar provas de itens com julgamento de certo e errado, mas majoritariamente a Quadrix e o CESP-Sebrasp são as bancas que elaboram itens de julgamento de certo e errado. Então a gente tem aí, nessa prova da Quadrix especificamente, você vai se deparar com vários itens. Normalmente, provas de itens costumam ter 120 no total, sendo deles 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Tá? Essa é a divisão. Deixa eu até anotar num canto que eu não esteja, né? Então, aqui. 50 em conhecimentos básicos e 70 em conhecimentos específicos. Normalmente é essa a distribuição, tá? Mas óbvio que volte ao edital
e saiba, tenha certeza de que serão 120 itens no total, tá? No total aqui dá 120. Existem algumas provas, por exemplo, a prova do Tribunal de Contas da União, elaborada pelo CESP-Sebrasp em 2000 e, salvo engano, foi 2013, 2015 também teve outra prova. Você teve 150 itens. Tá? Então tudo vai depender do edital, mas em geral são 120, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Esse 81 aqui na prova foi uma prova para o Conselho Regional lá no Rio Grande do Norte. Eu não sei qual é o Conselho Regional, mas é algum Conselho Regional, uma entidade de classe. Tá? O cargo médico fiscal aplicado em 2022. Então a questão de número 81 da prova, o item de número 81 da prova, porque era uma prova de item de certo e errado, era essa aí. Segundo a Constituição Federal de 88, são princípios básicos da administração pública, ou seja, ele quer os princípios que estão contidos na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37. E no artigo 37, caput, você vai ter 5 princípios no mnemônico talvez mais famoso do mundo dos concursos, o mnemônico da vassourinha, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse item tem o gabarito certo. Dica para quem vai resolver provas com itens de certo e errado. Você está procurando o erro no item. Provas de múltipla escolha também funcionam mais ou menos dessa forma, só que tem uma dinâmica de resolução um pouquinho diferente. Os itens, eles são muito diretos. Você vai julgar se aquilo que está dito é certo ou se aquilo que está dito é errado. E para julgar errado, o que você tem que encontrar? O erro. Portanto, se você estiver procurando o erro, fica tudo muito mais fácil. No momento em que a gente faz a leitura desse comando aí, segundo a Constituição Federal, a gente já volta lá nos conhecimentos de Constituição Federal. Princípios na Constituição Federal, você tem vários que estão lá implícitos, mas explícitos, você sabe que tem 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não encontrou nenhum erro, e é exatamente o que a gente se deparou aqui, o item está com presunção de estar correto. É assim que você normalmente resolve provas de certo e errado, tá? De julgamento de itens. Você procura o erro. Na prova de múltipla escolha, você também vai procurar o erro, mas a dinâmica de resolução vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso neste vídeo ainda. Questão 18 da prova de Procurador de Contas do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, também aplicado em 2022. Perceba que aqui é a questão de número 81. Essa questão de número 81 aqui era da prova de conhecimentos específicos, tá? Por quê? Porque a prova de conhecimentos básicos normalmente são os primeiros 50 itens. Esse já era o item de número 81, tá? E questão 18, de uma prova do Ministério Público de Contas. Questão número 18 indica que é conhecimento básico o que está sendo cobrado aqui, tá? Está nas primeiras lá. Eu estou fazendo aqui só como exemplo. São exemplos reais de prova, tá? Isso foi recortado diretamente da prova. A anulação do ato administrativo. Lembra, o que a gente está procurando? O erro. A anulação de um ato administrativo, então a anulação é o tema. É sobre o que ele está me cobrando. Então eu tenho que resgatar tudo que está na minha mente a respeito da anulação de um ato administrativo, que esteja em desacordo com súmula vinculante. Súmula vinculante é um instrumento que o Supremo Tribunal Federal tem para gerar temas de repercussão geral, tá? Temas que vão ter efeitos para todos, devem ser necessariamente observados, por isso se chama súmula vinculante. Ele vincula as decisões. Tá? É quanto à sua natureza, ou seja, a natureza do controle administrativo, uma modalidade de controle de legalidade. Ou seja, se a anulação de um ato administrativo que está em desacordo com uma súmula vinculante, significa que não está respeitando algo que deveria ser respeitado, ele faz jus à anulação. Ok. Essa anulação, ela, quanto à natureza, ela é um controle de legalidade? Apesar de a súmula vinculante não ser uma lei, em sentido estrito, ela é uma lei em sentido amplo. Significa dizer que o desrespeito à súmula vinculante é sim um tipo de controle de legalidade, em sentido amplo. Esse item não tem erros. Se ele não tem erros, a presunção é de correto.
E, de fato, o gabarito dele foi dado como certo. No final da prova de itens, você vai se deparar com algo desse tipo, a sua folha de respostas. Não sei se você já fez uma prova de múltipla escolha ou de resolução de julgamento de item certo e errado, mas você vai ter que preencher o cartão resposta lá no final, a folha de respostas. E o aviso básico do fiscal de sala. O fiscal de sala chega para você e fala assim: prezados candidatos, restam 30 minutos para o final do término de tempo de prova e não será dado tempo adicional para o preenchimento do cartão resposta ou da folha de respostas. E é isso que você tem que fazer ao longo da resolução da sua prova. Preencher esse cartão com os itens que você já for fazendo. Para você não chegar lá no final e ter um desespero e errar o preenchimento do cartão resposta porque você estava sem tempo para verificar, tá? Mas você vai se deparar com isso em todas as provas, é isso que você vai ter que preencher. Como é que vai se dar esse preenchimento? Você vai preencher com uma caneta esferográfica, fabricada em material transparente, em geral, de tinta preta, tá? Então você vai preencher a bolinha certinha aqui, sem ultrapassar a margem, como eu fiz há pouco, mas no fim é isso, tá? Primeiro item errado e tal, a gente viu o item 18, né? O item 18 estava certo. O que o Douglas faz como marotagem? Douglas, malandramente, ele coloca um risquinho bem fininho assim, ó. Aí ele já sabe que tem que preencher essa bolinha. Isso evita o erro. Malandragem de prova, tá? Aí eu vou lá, depois, quando eu for preencher todas as bolinhas, eu pego a caneta de ponta mais grossa lá que eu levo para a prova, que é a Bic normal. Eu gosto de fazer a prova com aquela Bic amarela, né, que tem o interior amarelo. Normalmente dá para fazer com ela, tá? Mas eu sempre levo as duas, caso algum fiscal enche o saco e fala, ela não é transparente, tem que ser fabricada em material transparente. Eu falo, tudo bem, eu guardo aqui. Aí eu boto lá no saquinho e tá tudo certo. Resolvo a prova e não me estresso com isso, tá? Dicas, assim, para você fazer a realização do preenchimento ao longo da sua prova. E aí outras questões que você pode se deparar para fazer. Questões de múltipla escolha com alternativas. Pode ser que você tenha até 4 alternativas e não tenha a quinta alternativa. Vou dar exemplos para vocês aqui de questões. Lembra que eu falei para você que normalmente o CESP aplica provas com itens de certo e errado? Isso não significa dizer que o CESP não aplique provas com múltipla escolha. Também aplica, tá? Você vai se deparar com provas de várias bancas diferentes, de formatos diferentes. Mas, em geral, CESP, SEBRASP e Quadrix aplicam itens e, raramente, provas de múltipla escolha. Outras bancas aplicam múltipla escolha, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, VUNESP, são as mais fortes e comuns aí que aparecem, tá bom? Como é que você resolve prova de múltipla escolha? Prova de múltipla escolha, você vai ter que selecionar o item correto de acordo com o comando da questão. O comando da questão é: a proibição de administrador anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários após o prazo legal está ligada ao princípio da razoabilidade, moralidade, proporcionalidade, indisponibilidade ou, o gabarito da nossa questão, a segurança jurídica, letra A. Pois é quanto à segurança jurídica que a gente vai selecionar a alternativa correta, tá? Que é a letra A. O princípio da segurança jurídica traz essa proibição de o administrador anular algum ato administrativo do qual já tenha ocorrido efeito favorável para o destinatário, tá? Após determinado prazo legal. É a segurança jurídica. Legal. Como é que eu fiz o julgamento disso? Eu sabia qual era o princípio especificamente. Por quê? Porque o comando me entregou qual era o princípio. Eu já tinha estudado os princípios. Só que eu poderia ir por eliminação, se eu soubesse qual era o princípio da razoabilidade. Eu poderia ir por eliminação se eu soubesse qual era o princípio da moralidade, o princípio da proporcionalidade ou da indisponibilidade do interesse público. No caso aqui, ele estava falando claramente da segurança jurídica. Outro exemplo aí de questão que apareceu na prova do CGU, Técnico de Controle de 2022, também tem a ver com o assunto princípios administrativos. Vou só dizer o gabarito para vocês, mas no fim das contas, muitas das questões você precisa dar uma olhada no que ele está pedindo. Eu, normalmente, em provas da Fundação Getúlio Vargas, já vou para essa partezinha aqui e vejo se é necessário que eu veja o restante do comando. Por quê? Pô, comando longo da pega? Pois é. De acordo com a doutrina,
de direito administrativo e a jurisprudência nos tribunais superiores, a tese do Estado alfa, então a gente precisa voltar, porque a gente precisa considerar qual é a tese do Estado alfa, eu não sei qual é. O Estado alfa foi inscrito em cadastros desabonadores da União, exclusivamente em razão do descumprimento de limites de gastos pelo Ministério Público do Estado alfa. Inconformado, o Estado alfa ajuizou uma ação judicial pleiteando a sua exclusão dos citados cadastros, sustentando exclusivamente a ilegalidade da imposição de sanções ao Poder Executivo Estadual em virtude de pendências de órgãos com autonomia institucional, tais como o Ministério Público. O que significa dizer? O Ministério Público do Estado fez cagada. E aí o Estado alfa foi punido e teve um ingresso nesses cadastros aqui, que são cadastros ruins do governo, tá? Se você tiver no CADIM, significa que você está no cadastro de inadimplentes do governo. E aí o Estado alfa falou assim, cara, eu não posso ser punido porque o Ministério Público, que é um órgão independente, tá? Em estrutura orgânica e administrativa independente, fez cagada. E ele estava certo. No fim das contas, a tese do Estado alfa, ela merece prosperar. Porque existe um princípio chamado intranscendência subjetiva das sanções. E de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse princípio baseia a decisão de que nenhum Estado ou algum ente pode ser devidamente apenado por culpa do outro que é independente, seja Ministério Público ou qualquer outra entidade independente, tá bom? O gabarito seria a letra A. A gente iria ver as demais, mas no fim das contas era uma questão que necessitava de um conhecimento sobre jurisprudência, etc. Tá aí o gabarito, tá? Mais uma questão aí, essa não é da técnico de controle, mas, enfim, é uma questão aí da Fundação Carlos Chagas sobre Lei 8.112. No fim das contas, você também teria que achar aquela que faz uma combinação melhor, né? Recusar fé a documentos públicos é um ato que prevê, respectivamente, a pena de recusar fé. Quando você recusa a fé, você toma uma advertência. Se você tem inassiduidade habitual, você pode ser demitido. Se você opõe resistência injustificada ao andamento de documento ou processo, você toma advertência. Se você gera uma incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, ou seja, você dá um showzinho lá na repartição, você pode ser demitido. E se você se recusa a atualizar seus dados cadastrais, ela é uma pena mais leve, a pena de advertência. O gabarito dessa questão é a letra E. Assim que você vai resolver questões na sua prova, questões de múltipla escolha. E aí você vai ter que também preencher aí o gabarito. O gabarito da nossa questão especificamente foi a letra E. Tá? E aí você vai ter que preencher para cada uma das questões que aparecerem na sua prova. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e a gente se encontra em próximas oportunidades. Até mais.